Então vamos lá, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique por completo a todos vós, e mantenha irrepreensível todo o vosso espírito, alma e corpo, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora aqui, 2 Tessalonicenses 3,16, assim diz: e o Senhor da paz vos dê paz em tudo, nosso Senhor seja com todos vós. Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor, glorificando o nome do nosso Deus. O tema dessa palavra vai ser Shalom. Eu me surpreendi quando meditei. Eu estava conversando até com Josiane e o Fábio aqui de início. De repente vamos chegar a muitos anos de vida, vamos ler muita palavra, mas nunca nós iremos alcançar a profundidade de toda ela, de cada palavra, de cada frase que o Senhor tem para cada um de nós, e que na verdade fomos criados para a plenitude. Quando você pega esse versículo, principalmente o de 1 Tessalonicenses, o 5:23, ele fala algo tremendo quando ele fala que para que a gente possa, o mesmo Deus de paz, a Shalom, santifique por completo a todos nós. Aqui trata a respeito de uma plenitude, que a gente venha a ser irrepreensível, como? Todo o vosso espírito, alma e corpo. Ele está falando a respeito do nosso corpo físico, ele está falando da nossa mente, ele está falando da nossa vida espiritual, que tudo venha a ser bem tratado, que a gente venha a ter essa paz de Deus sobre nós. Problema de depressão, de tribulação, de angústias emocionais, seja espirituais, seja do corpo, tudo isso Deus não quer para você. Ele quer uma plenitude, Ele quer algo mais profundo para a sua vida a respeito. E quando Ele concede isso, através da sua paz, da sua Shalom, que Ele dá para nós. Então, fomos criados para uma plenitude, fomos feitos com múltiplas dimensões, como nós acabamos de ver, em várias áreas de nossa vida que precisam de mudança. Mas só conhecer isso não é suficiente. Como hoje aqui, eu estou passando para vocês um conhecimento da Shalom, dessa plenitude que vocês precisam ter sobre a vida de vocês. Até quando a gente cumprimenta alguém, a gente quer essa Shalom, que a gente vai saber a tradução de cada ponto da Shalom, porque são vários significados para que você possa ter. Mas não adianta você só ter conhecimento, você tem que querer essa Shalom sobre a sua vida. É muito diferente de você, por exemplo, só ter conhecimento, mas aquele que traz para a sua vida, a Shalom, traz para a demanda da sua vida. Então, qual é a raiz hebraica da palavra Shalom, que nós só conhecemos como paz? Várias camisas. Quando sempre falamos aqui, qual o significado de Shalom? Todo mundo, paz, é unânime. Não é só isso. A palavra Shalom, ela tem muito mais coisas. Na palavra vem da raiz hebraica Shin, Lamed, Ben, que representa como Shalem, o Shalom. O significado da raiz Shalom é ser completo, estar íntegro, estar pleno, cumprir, pagar, saúde e prosperidade. Eu vou surpreender vocês aqui. Quem que tem dívida aqui? Quase todo mundo tem dívida. Ainda mais esses meses complicados. De repente você vai ganhar um dinheiro e alguém que vai te dar um dinheiro, um bom dinheiro, e você paga a dívida. Qual é a sensação do pagamento de dívida? De paz. A Shalom de Deus, na raiz, o significado é também isso.
essa prosperidade, é a saúde, é o pagar, retribuir, estar pleno. Quando você cumpre, Josiane, a sua missão com as mulheres semana que vem, e tudo dá certo, quando termina, quando você dá a palavra final, qual é a palavra, que você vai talvez expressar? Meu dever foi cumprido. Quando você cumpre o seu dever, isso te traz o quê? Uma paz, uma shalom. Você está vendo? A tradução da palavra shalom no hebraico, o significado, a grande diferença. Então, completude, inteireza, equilíbrio, plenitude, não apenas ausência de problemas. Não, eu tenho a paz, eu tenho a shalom, então eu não tenho problemas. Eu vou dizer para você, problema você vai ter sempre, mas o Senhor nunca ficará em falta contigo. Onde está escrito isso? Salmo 23. Vai faltar coisas materiais, vai faltar talvez o pagamento da dívida, mas essa paz que Ele deixou, essa shalom que foi criado por Deus, sempre teremos, abundante para a nossa vida. Basta você o que? Tomar posse dessa paz. Sabe como é? Mais ou menos, vou tentar explicar para vocês como é tomar posse dessa paz. Você está passando por dificuldade financeira, você está passando por enfermidade, você está passando por luta, você está passando por um monte de coisa, mas o sorriso não sai do teu rosto. Você não blasfema contra o teu Deus, você não murmura, você não reclama. Sabe por quê? Porque você tem a shalom de Deus sobre a sua vida. Um problema familiar, um problema conjugal, seja lá o que for que você venha estar passando, o desejo de Deus, o nosso Criador, que você venha ter a shalom, a plenitude, tanto do teu corpo, da tua alma. Esse é o desejo do nosso Deus. Então, não é apenas a ausência de problemas que você tem a paz, mas a presença de ordem divina em todas as áreas da sua vida. Deus, Ele pode agir em todas as áreas da sua vida, porque é o que? Repita comigo, porque é a vamos bem forte, porque é a shalom. Quando eu olho para o meu irmão, aí eu desejo para ele shalom. Eu posso desejar isso para o meu irmão, mas não quer dizer que ele vai ter a shalom. Para ter a shalom de Deus depende de quem? Da própria pessoa. Você está vendo a profundidade do significado? Entendeu? Então, usamos muito como um cumprimento. Shalom, não é isso? Aperta a mão, ou a paz do Senhor, não quer dizer que seja errado, entendeu? Mas a palavra é shalom também, que ela na raiz, é porque eu estava até a gente batendo papo, eu e Lu, porque existe sempre a palavra em hebraico, como a própria palavra no Primeiro Testamento que sempre falou, vem a palavra transliterada, é porque para que a gente possa ter um entendimento, e toda a palavra hebraica ela tem a sua tradução, ela tem a raiz da palavra. A raiz da palavra shalom pode ser shalem ou shalan, também como se fala muito, é para reforçar que, baseado nas escrituras, o conceito de shalom como plenitude, integridade, justiça. Então, shalom deriva de shalem ou shalam, é muito além do que paz, mas tem um sentido de completude, como nunca tínhamos talvez visto, ouvido ou aprendido. Quando você daqui para frente, nunca mais eu acho que vocês vão esquecer, quando for falar com alguém, shalom,
Você está querendo desejar para ele toda a completude, plenitude, inteireza, o cumprimento de tudo que tem a Shalom para a vida dessa pessoa. Ou quando alguém cumprimentar você com a Shalom, a pessoa também está desejando isso para você. Já viu que as pessoas elas querem paz nessa terra, mas elas não sabem como ter essa paz. Quem dá essa paz é Deus, é o Eterno, é a Shalom dele, aonde que ele quer entrar em todas as áreas de nossa vida, basta nós permitirmos, entendeu? E outra coisa que nós podemos trazer em relação a Shalom, sabe qual é o número? O número que tem relação com Shalom. Quem é que pode falar o número que dá sentido de plenitude, de completo? Quem pode falar? Paulo vai acertar. Qual é o número, Paulo? Número 7, Paulo acertou. O significado, a relação de Shalom e o número 7 é que existe uma relação simbólica profunda entre o termo Shalom e o número 7, Sheva, como no hebraico. Existe uma ligação espiritual e conceitual na Torá, no tempo bíblico, explicando sobre essa relação, porque Shalom nós aprendemos também que é completude, que é plenitude. Ambos refletem plenitude. Quer ver? A tradução, por exemplo, de Shalom, que é integridade, significa plenitude, inteireza e harmonia, enquanto o número 7 representa o que? Totalidade, ciclo completo, perfeição divina, mesma coisa. Quando sempre a gente fala que quem já falou várias vezes que o número 7 é o número da perfeição, muitos já falaram sobre isso, mas é um número completo, é um número da plenitude, é o número da totalidade, porque até na própria cultura hebraica, o número 7 é o número da completude espiritual. 7 dias da criação, mundo completo, ele encerrou. 7 semanas do Shavuot, 7 festas de Levítico lá, 23. 7 braços da Menorá, que simboliza, do início ao fim dos tempos. 7 anos de ciclo sabático, que nós sabemos, 7 vezes 7 até o jubileu. E quando se fala do ciclo sabático, do descanso, que será a plenitude total quando a gente reinar com o Senhor. Então você vê que nisso, ao completar, como Gênesis capítulo 2, versículo 2, no 7º dia, o Senhor descansou e abençoou o tempo. Então você vê que o número 7, ele tem muito a ver com a palavra, o derivado, realmente a tradução de Shalom. Esse descanso é a essência do Shalom divino, a ordem de harmonia, de descanso numa totalidade. Se caso Shalom me traz tudo isso, essa plenitude, então você dá a importância do Shabat, do símbolo do descanso, que é o 7º dia. Outra coisa que nós podemos aprender, fala 237 vezes no Primeiro Testamento a palavra Shalom, da importância que ela tem para nossa vida. Então ter tudo, ter a Shalom e ter, é tipo uma conexão com o número 7, é da mesma raiz os dois, tanto 7 e tanto Shalom. E como se fala no Shabat, o 7º dia é o dia de descanso completo em estado que expressa um Shalom verdadeiro, de paz verdadeira sobre minha vida. Você sabia que tem gente que de repente ele pode até desejar Shalom para outras pessoas, mas de repente ele não tem essa Shalom, ele não tem essa plenitude. É como se fosse você desejar feliz aniversário para alguém, mas você mesmo nem goza do seu aniversário. Muitos têm passado por isso, não tem tido essa paz, não tem tido essa Shalom, mas deseja isso para os outros. Como é que funciona isso? E você querer algo para os outros que você mesmo não tem? Essa plenitude? Então, meus irmãos, é a paz em sua forma prática, espiritual e mais profunda. Não é simplesmente você falar Shalom, a paz do Senhor, desejando essa paz de
que o inimigo não venha, por exemplo, derrubar essa pessoa, ou porque ela venha ter ausência de problemas, ou porque ela não venha passar dificuldade. Não, não é isso não. Daqui para frente, aprenda. Quando sempre for falar dessa shalom, dessa paz, é para que ela possa ter essa plenitude, a completude, ter essa harmonia para com Deus. Muitos homens de Deus, podemos citar Daniel, José, Moisés, quantos homens, apóstolo Paulo, Estevão, quantos homens que tinham essa shalom, que tinham essa paz. O inimigo não toca, demônio não entra nessa vida. Uma pessoa dessa, ela vive numa plenitude, entendeu? Numa plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida, como fala a própria palavra, entendeu? E isso é muito importante, irmão, de termos essa shalom sobre a nossa vida de forma prática, espiritual e profunda. E existe uma conexão também profética e espiritual. Os sábios frequentemente associam o shalom como um destino final do mundo, e o número 7 como um caminho para isso. O Shabat, por exemplo, é chamado de um vislumbre do mundo vindouro, um dia todo de Shabat, de descanso que nós teremos. No 7º dia, no Shabat, no descanso, representa a shalom de Deus na sua plenitude total, na sua totalidade para a nossa vida. Amém? E qual o objetivo do Criador a respeito da shalom? O básico é o quê? Né? Você conhece como o quê? Olá, tchau, paz. A shalom aí que você ouve, mas a shalom é a paz de Deus esteja com você. Na profundidade é isso, não é só no básico, no ralo. Às vezes eu vejo quando tem pessoas aí de determinada religião que não dão a paz do Senhor para outras pessoas. A paz você tem que dar para todos. Se você não está dando a paz, porque então você não tem a paz. Aí às vezes só dá a paz só para o pessoal que é do segmento dele, que é da igreja dele, que é da denominação dele. Não, para que dali eu não dou não. Se você tem a shalom, meu amigo Fábio, se você tem essa completude, essa harmonia com Deus, você tem que fazer o quê? Paz para todos, sair abençoando, estender a mão. Amanhã aqui na Jabara eu quero ver o movimento aqui na Jabara amanhã. Amanhã é o movimento do shalom. Olha para o teu irmão aí, vamos treinar mais um pouco de novo. Hoje eu estou fazendo muito isso. Olha para o teu irmão e fala aí, shalom, shalom. Ninguém vai entender nada. Você vai estar andando na Jabara amanhã, aí shalom, shalom. O cara vai dizer, o que é isso? Plenitude, brinca muito, né? Shalom. É isso aí, Mateusão. Amém? Dando continuidade à palavra. No hebraico temos a palavra também que chamam de choré. Eu tomei um despertamento, eu vou fazer hebraico, tá, irmãos? Eu vou aprender. Ela tem muito a ver, choré, as palavras hebraicas, o significado é raiz. Então, da mesma raiz, né, da palavra, né, shalom, tem vários significados. Então, aprendemos que a raiz da palavra shalom, shalem ou shalam, completo, até o nome, por exemplo, Jerusalém, porque não tem J, e Yerushalai, que é Jerusalém. Vocês sabiam que na raiz da palavra de Jerusalém, ali sai também shalom, porque é um lugar de paz. Mas o que é isso? Mas lá em Israel não tem paz, é guerra. Mas
Eles têm a paz. Quem diz que não tem a Shalom? A Shalom vem de quem? E fala que o Senhor ele vai aterrissar onde? Quando ele voltar. E simbolicamente, quando se fala na raiz, né, Choré, da palavra de Jerusalém, né, na raiz profunda, sabe para onde está apontando? Para a Nova Jerusalém, perfeita. A paz total não teremos ali, mas teremos lá, que vai descer ataviada, como diz lá em Apocalipse, capítulo 21. Está vendo? São várias palavras, mas várias palavras, né, que tem vários significados e que deriva, né, do Shalom na raiz, até esse nome. E creio que o ministro da paz, como diz até no livro de Isaías, vai trazer algo ainda maior para a nossa vida, sempre apontando para isso. E como mesmo diz em João 20, versículo 21, paz seja convosco, é Shalom. Quando veio instalar o reino, apesar que essa paz, essa Shalom, sempre esteve com o homem desde o início, como sempre também a graça, o favor, como dizem, né? Sempre esteve também o Espírito de Deus, que é o próprio Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus, sempre esteve na terra sobre os homens, né? Sempre esteve ali, conduzindo homens, orientando os homens, falando com os homens, sempre teve. Então essa Shalom, essa plenitude, essa paz sempre teve com os homens. Para encerrar essa palavra Shalom e harmonia também com o eterno e com a paz também com o próximo. O significado de Shalom é isso, é que você tem que ter essa Shalom da parte de Deus e você também tem que ter a Shalom com o próximo. O que as Escrituras falam a todo momento? Sempre Deus, o eterno e sempre o próximo. E Shalom também está ligado, sabe o que? É de trazer paz para a sua vida. Sabe o que você tem que transmitir Shalom para os outros? Você vai estar dando prova de que você tem paz. Outra coisa também que é a tradução da raiz da palavra Shalom, Shalem, Shalom, é prosperidade. Quem tem a Shalom, Shalom de Deus sobre a tua vida, ele tem prosperidade. Olha, Luciana, se as pessoas pegarem a profundidade do Evangelho, o Evangelho aponta tudo isso. Mateus fala, não fique preocupado com a gente de comer ou de beber. O lírio do campo, eu que visto eles, pardal, eu que alimento eles. Não fique preocupado com as coisas desse mundo. Já reparou que as coisas desse mundo não traz a Shalom de Deus? Não traz paz? Vamos lá. Vou comprar uma Ferrari. Vou entrar aqui dentro da Gebara com uma Ferrari vermelha, aquela bonita. Vamos tirar ali a barricada, vamos passar ali. Aí todo mundo vai olhar. Pastor Homero agora está com a Ferrari. Acabou a minha paz. Está com dinheiro. Está com grana. Você está entendendo o negócio? As coisas desse mundo, como diz a própria palavra, ela nunca vai trazer paz. Porque a paz, a Shalom, vem de quem? Tudo vem do céu. Aprenda isso. Aprenda isso. A Shalom vem de Deus. Não se prenda nas coisas desta terra. Como eu falei também lá na tradução da raiz da palavra Shalom, fala do pagar dívida, de cumprir papel, completude.
Já viu quando você paga a dívida? Acabou a prestação. Terminou de pagar a casa. A casa agora é minha. Eu vou mexer numa área aqui, quer ver uma áreazinha? Troço que não traz paz, Jumalina. Aluguel. Acabou o aluguel, já tem um outro para pagar. É mentira? É mentira? Quando está chegando perto, você está sem uma prata para pagar aluguel. Você fica como? Você perde a sua paz. Mas quando o meu amigo Fábio está com uma reservazinha já para pagar o aluguel de junho, aí isso te traz uma paz ou não? Pagar dívida, pagar conta, isso tem a ver também com a Shalom. É tremendo, irmão. Depois que eu vi isso, eu falei: o quê? Que profundo. E tem que ter coragem para admitir aí e falar se você tem essa Shalom, essa Shalom de Deus sobre a tua vida. Se não tem, é a hora. Olha o texto lá como falou: e o mesmo Deus de paz vos santifique por completo, a todos vós mantenha irrepreensível todo o vosso espírito, alma e corpo, até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Shalom também sabe o que é? Saúde. Aprendemos com a Shalom que o precedente da sua raiz, ela traz para muitas áreas da nossa vida. Que você venha ter a Shalom sobre a tua vida. E daqui para frente, quero que você venha cumprimentar todos de forma bem poderosa. Eu vou encerrar aqui agora gritando Shalom bem forte para vocês. Mas vocês também vão me dar uma Shalom bem forte. Daí assim você vai estender a mão e falar Shalom bem forte. Vai ser no já. E daqui para frente você venha ter essa Shalom e venha estar também transmitindo para as outras pessoas.